Mantras de vida de Loéster, psicografado por João Nunes Maia. Alio o meu poder mental à saúde que possuo, e o bem já está a caminho para todos os necessitados. Livro dos Espíritos, questão 582. A paternidade pode ser considerada como missão? Sem contestação possível, é uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que se pensa, o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais não cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Em Obras Póstumas, é uma mensagem de Rossini sobre música espírita. Ela é longa, vamos ler aos poucos. Então se inicia assim. Foi explicado o silêncio que guardei sobre a questão que o mestre da doutrina espírita me propôs. Era conveniente que, antes de entrar em tão difícil assunto, eu me concentrasse, reunisse as minhas lembranças e condensasse os elementos que me estavam ao alcance. Não me cabia estudar a música, tinha apenas de classificar com método os argumentos, a fim de apresentar um resumo capaz de dar ideia da minha concepção da harmonia. Esse trabalho, que não fiz sem dificuldade, se acha concluído e estou pronto a submetê-lo à apreciação dos espíritas. A harmonia é difícil de se definir. Muitas vezes é confundida com a música, com os sons, como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas não é isso a harmonia, do mesmo modo que a chama não é a luz. A chama resulta da combinação de dois gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não a própria chama. Não é tangível. Aqui o efeito é superior à causa. O mesmo se dá com a harmonia. Ela resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível, o efeito é sutil e intangível. Pode-se conceber a luz sem chama e compreender a harmonia sem música. A alma é apta a perceber a harmonia, excluído todo concurso de instrumentação, como é apta a ver a luz sem o concurso de combinações materiais. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, tanto melhor percebe ela a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma, que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. A posse de uma e outra está na razão dos esforços empregados para adquiri-las. Se comparo a luz e a harmonia, é para me fazer mais bem compreendido e também porque esses dois sublimes gozos da alma são filhos de Deus e, portanto, irmãos. É tão complexa a harmonia do espaço,
Tem tantos graus que eu conheço e muitos outros mais que se me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias que constituiriam, se reunidas, a mais insuportável cacofonia. Enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente, constituem a harmonia particular a cada grau. Nos graus inferiores, essas harmonias são elementares e grosseiras, levam ao êxtase nos graus superiores. Tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras. E quando é dado ao espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. O encantamento o transporta às elevadas esferas do mundo moral. Ele entra a viver uma vida superior à sua e assim desejar a continuar a viver para sempre. Mas desde que a harmonia deixe de penetrá-lo, ele desperta, ou, se o preferirem, adormece. Em todo caso, volta à realidade da sua situação e dos lamentos que lhe escapam por haver descido. Se exala uma prece ao Eterno, a pedir-lhe forças para de novo subir. Aí tem ele um grande motivo de emulação. E em Antologia dos Imortais, a poesia é de Durval de Moraes, Ideia. Não morre a ideia pura, ei-la no firmamento. Forças rudes da inércia amolgam-se, reagem, cede a sombra passiva ao apelo e à passagem do sublime clarão triunfante e opulento. Ora alteia-se e vibra, um furacão violento de emoção, a bramir na grandeza selvagem. Ora derrama som, perfume, cor, imagem, poema, sonho, luz, glória e deslumbramento. Melodia no espaço em acordes profundos, ouço-a fremir além por dínamo dos mundos e chama a flamejar estático distingua. Quero jungi-la à terra e tento em vão trazê-la, pois embora me esfalfe a resplendente estrela, range, estala e fenece entre os brilhões da língua.